Isso, nós estamos, então, sendo gravados. Vamos iniciar a aula de hoje. Eu peço, por favor, que deixem os microfones mudos. Na hora que vocês quiserem falar, vocês falam, né? Que aí fica mais fácil, não é isso? Vamos iniciar às 19, né? São 19h10, estamos aqui desde 19 horas. E vamos até o nosso horário, que é até aproximadamente 8h40, ok? Bom, estamos sendo gravados, como eu falei. Hoje nós vamos começar, meninos e meninas, falando da seção 2.2. Na aula passada, nós falamos da 1.4 e da 2.1. A 2.2, ela inicia falando sobre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho, que nós já falamos muito sobre a diferença das duas. E fala também sobre as teorias de motivação, tá? Dentro da área da psicologia organizacional, surgiu demandas voltando muito para a questão da motivação. E aí, o texto traz algumas bases, né, sobre essas questões da motivação, como o Kurt Lewin, da área da psicologia social, tá? E seus experimentos na questão da teoria de campo. Eu vou só estar dando uma passada aqui com vocês, porque é bem pouquinha coisa, e vocês vão ler esse 2.2. O 2.3 que eu quero iniciar hoje com vocês, apesar do livro eles tratarem de recrutamento, seleção e treinamento, o conteúdo é muito grande. Então, esse 2.2, como é menorzinho, é só as teorias de motivação, eu vou passar, vocês vão ler aí, que já é bem uma repetição também do que a gente vem falando até então, tá? Então, fala lá da teoria do Kurt Lewin, fala também da pirâmide de Maslow. Todo mundo conhece sobre a pirâmide de Maslow, sobre a hierarquia das necessidades. Vocês já ouviram falar sobre a teoria de Maslow? Teoria lá da pirâmide de Maslow, pirâmide de necessidades. Já, Sadam? Sadam tá assim. Já ouviu falar, Sadam? Da pirâmide de Maslow? Bacana. Mais alguém? Ela trata das necessidades, né? Que a básica, depois o supérfluo e vai chegando lá na base, lá que todo mundo que está acima da metade está mais ou menos satisfeito. E lá em cima que é o top. Isso. Que vai das necessidades básicas de segurança, autoestima, até a última, que é a autorrealização. Essa é a pirâmide de Maslow, ok? Bom, então o livro vai falar da teoria X e Y, que é uma teoria de motivação que é do McGregor, que ele trabalha muitos extremos. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. E uma forma de motivá-la também é pelos extremos, né? Então, ele vai falar assim, as pessoas são ingênuas e sem iniciativa, é a teoria X. A teoria Y, as pessoas são criativas. Ele trabalha com os extremos aí em relação à questão da liderança, principalmente. E essa questão da motivação. Então, o 2.2 vai falar sobre essas teorias de motivação e vai falar sobre a diferença da psicologia organizacional e do trabalho, que nós já vimos. A psicologia organizacional ela está muito voltada para as questões dentro das instituições, dentro das empresas, enquanto a psicologia do trabalho está voltada para como que o trabalho impacta a subjetividade dos trabalhadores. Está voltado mais para o mundo do trabalho em relação também às discriminações, aos preconceitos, ao trabalho escravo, ao desemprego. Então, são questões, a psicologia do trabalho está voltada mais para o mundo do trabalho aí. E a gente vem falando bem essas questões aí, né, diferentes da psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. Ok? Quer falar alguma coisa, Cleide? Ô, Pro, Ah. abre o chat, tem como? O chat aqui não funciona
Aí tem que ser pelo WhatsApp. Vocês vão me mandando pelo WhatsApp. Ah, tá. Infelizmente. Beleza, então. Aí eu tô aqui de olho no WhatsApp. Tem gente que tá pedindo o link, aí o pessoal tá mandando o link. Tô aqui de olho em vocês. Qualquer coisa, vocês... E vocês me chamam no microfone aqui também. Tá? Bom, então a 2.2... Ô, Pró, Oi, linda. esse livro, senhora, é a Cleide, esse livro que a senhora falou aí é a apostila que está da sua aula, da sua matéria? Como eu não estou com acesso ao AVA ainda, eu não sei. Esse livrinho mesmo, é a nossa apostila, que está lá no AVA, que o Afonso também está com ela aí. Isso, Afonso. Exatamente, tá? Essa nossa disciplina, isso, a pirâmide de Maslow aí, essa nossa disciplina, ela é híbrida. Então, assim, vocês têm uma carga horária bem pouquinha comigo, para eu tirar as dúvidas. Então, o ideal é o quê? Vocês lerem o livro e trazerem as dúvidas para mim, tá bom? Bom, vamos para 2.3. Essa disciplina POT, a Psicologia Organizacional de Trabalho 1, ela vai falar um pouquinho dos subsistemas na área de gestão de pessoas. E aí é interessante o seguinte, aqui nós vamos falar bem da área da psicologia organizacional. Quem for atuar aí, né, que tem interesse na área de empresa, trabalhar dentro das empresas, é muito interessante que leiam com cuidado esse 2.3 aí, tá? Que vocês só vão ver ele agora. Vocês não vão ver mais recrutamento e treinamento em outra disciplina, somente agora. Então, quem tem interesse aí nessa área, que traga as dúvidas e tudo para a gente conversar, tá? Que ela é uma área importante aí para nós. Então, vocês estão vendo aqui o slide, não estão? Eu não estou vendo, não. Tá não? Vocês estão vendo meus slides, gente? Ah, tá aí, Sadam. Vê aí o que está acontecendo, o Sadam tá vendo. Você também, né, Afonso? Dá um oi aí para nós, Afonso. Você tá vendo? Tá dando para ver sim, o slide tranquilo. Beleza, obrigada aí. Quem que tá falando que sou lindo? Tem um sou lindo Vitor. aqui, gente. Ah, Vitor. Então tá, Vitor. Valeu, sou lindo. Então vamos lá, meninas. De nada, Tocha. Então, a 2.3, nós vamos conhecer o subprocesso da gestão de pessoas. Aí nós vamos conhecer remuneração em carreira, treinamento, atração e seleção. São subsistemas aí da área de recursos humanos. É muito conteúdo para um capítulo bem pouquinho aí, né? Para uma unidade só. E eu coloquei o slide errado. Peraí. Só um minutinho que eu coloquei o slide errado aqui. Só um minutinho. Engraçado. Então... É isso. Peraí que eu vou compartilhar o slide correto aqui com vocês. Aquele ali era da próxima semana. Bom, meninos, estão vendo aí o que é gestão de pessoas. A primeira perguntinha, né? Uma área que nós, enquanto psicólogos, atuamos muito na área organizacional, é na área de gestão de pessoas. Gostaria de ouvir de vocês, o que vocês entendem por gestão de pessoas? Podem abrir os microfones. O que é gestão de pessoas para vocês? Ou escrevam lá no WhatsApp. Eu entendo gestão de pessoas, por exemplo, um gestor é aquele que vai liderar para que haja um bom funcionamento em determinado setor de uma empresa ou de uma instituição, né? É aquele que está preocupado não só com a produção, mas também com o bem-estar dos funcionários, com o desenvolvimento bom da empresa ali, e que ele possa... E a ele é dado autoridade, inclusive, para tomar decisões
que muitas vezes vai implicar, dependendo da situação, até numa demissão. Seria isso? Uhum. Então, gestão de pessoas na questão da liderança em relação às pessoas que estão ali, não é isso? Existe o líder e os subordinados, né? Ok, entendi. A Maria entrou aí, gente? Maria entrou. Eu vi ela lá no WhatsApp. Já tá aí. Delorme, tá aí. Beleza. Alguém mais gostaria de falar um pouquinho o que entende sobre gestão de pessoas, já que é uma área que o psicólogo atua? Posso falar, Cris? Claro, Renata, tá falando? Isso, Renata. Isso, Renata. Então, eu entendo que gestão de pessoas são formas, né, de estratégias, onde a empresa tenta ali elaborar não só questão de resultados, mas também questões de motivação, né, de funcionários. Então, é um equilíbrio entre entrega de resultados e também verificar a motivação dos funcionários, porque até mesmo quando os funcionários estão motivados, automaticamente eles produzem mais. Bacana. Então, aí, voltado muito para essa questão da motivação aí dos funcionários. Bacana. Então, vamos lá, meninos. Você conseguiu entrar na aula? Aqui não estou conseguindo, não. Tem alguém aí que está com o microfone aberto. Moça, já começou a aula? Você já está falando? Já começou. Vamos fechar os microfones? Fechamos, né? Isso. Vou voltar aqui para o PowerPoint, né? Vejam só, gente. Então, o que seria essa gestão de pessoas aí? Implica um conjunto integrado aí de atividades que envolve contratar a partir de cargos previamente descritos, remunerá-las por meio de salários, benefícios e incentivos, avaliar seu desempenho profissional, desenvolvê-lo em suas necessidades nas organizações, proporcionar condições de segurança e qualidade de vida no trabalho, ajuda a mantê-las na empresa e, a partir desses sistemas de informações gerenciais, monitorar pessoas em seus mais diversos aspectos. Então, a área de gestão de pessoas, ela abrange várias atividades que realmente está voltada para a questão de gerir, liderar, né, as pessoas dentro de uma organização aí, ok? Aqui, de uma forma clara, talvez isso não tem esse slide, gente. Tem muita coisa que eu coloquei nesse slide que não tem no livro dessa forma bonitinha, tá? Mas o conteúdo também está lá no livro, mas aqui eu fiz de outra forma para ficar mais claro. Aqui, vocês conseguem visualizar todos os subsistemas de RH ou gestão de pessoas. Hoje nós falamos mais de gestão de pessoas. Então, quais são os subsistemas? Agregando pessoas, aplicando pessoas, recompensando pessoas, desenvolvendo pessoas, mantendo pessoas, monitorando pessoas. Em todas essas áreas, o psicólogo pode estar atuando. Em grandes empresas, o que acontece? Cada área dessa tem um líder, tem um gestor, tá? E o gestor, ele é responsável por cada área. Em empresas pequenas, é apenas um gestor de recursos humanos que é responsável por todas essas atividades aí, ok? Bom, nós vamos ver cada atividade. Então, o gestor de recursos humanos é o responsável maior, no caso aí, na recrutação. Essa é a denominação para o responsável, gestor de recursos humanos. Gestor de recursos humanos. Tá? Em empresas grandes, vocês têm o gestor de recursos humanos. Aí também, dependendo, multinacionais, né, voltados, superintendente da área de RH e por aí vai. Aqui, meninos, vocês têm todo um organograma de como funciona o departamento de recursos humanos, tá?
Então, vocês vão ver aí, alguém está com o microfone aberto aí, alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, olha aqui, vocês estão vendo aqui como é que funciona o organograma do RH. Eu tenho aqui o planejamento da empresa, que é as políticas e estratégias, né? O organograma, o funcionograma aqui da área de RH. Cargos e salários é o primeiro que está no topo, que é a primeira coisa que eu preciso dentro da área de recursos humanos, gestão de pessoas, é a questão de cargos e salário. O desenho de cargos, qual cargo que é, o que se faz em cada cargo, quanto que vai pagar para cada cargo, tá? Políticas de remuneração. Então, dentro da área de recursos humanos, um setor que deveria ser, na prática, né, seria iniciarmos aí pelo cargos e salários. Somente depois que eu tenho claro quais são os cargos, o que cada pessoa vai fazer em cada cargo, quanto que ela vai receber, é que eu posso passar para os outros subsistemas, tá? Que seria aqui a questão do recrutamento e seleção, que é justamente em cima da descrição de cargos, vai estar desenvolvendo aí o perfil, e aí ele vai ser responsável pela admissão de pessoas. Temos admissão na área de recrutamento e seleção, mas na área aqui da legislação trabalhista, eu também tenho a questão de folha de pagamento, demissões de funcionários, a questão burocrática aqui. Todos esses funcionários, ao serem admitidos, de tempos em tempos, deveria passar pela gestão de desempenho, que é outro subsistema da área de recursos humanos. E também todos esses funcionários, ao entrarem periodicamente, também deveriam passar por programas de capacitação, que seria a área de treinamento. Todos esses subsistemas aqui, não podemos esquecer da questão da qualidade de vida no trabalho e nem da gestão de clima organizacional, né, que é importante aí para a retenção de talentos. Então, aqui é um organograma aí de umas atividades, né, relacionadas à área de recursos humanos, ok? E aí, meninos, vejam só. Para uma adequada gestão de pessoas, há processos que podem ser utilizados. Para uma eficiente contratação de um novo colaborador, é fundamental partir de uma descrição de cargos, ou seja, a descrição de suas funções. Para atrair candidatos e posteriormente mantê-los na organização, é necessária uma política clara de remuneração e até de carreira. Muito bem. Depois de determinado período, o colaborador deve ser avaliado em suas funções e se houver um gap, ou seja, uma defasagem entre o que é esperado e o entregue por ele, aplicam-se treinamentos, por exemplo, tá? Para o desenvolvimento de competências necessárias. Você deve ter notado que tudo isso é complexo e exige que dados sejam registrados, conservados e recuperados. Aí é o outro subsistema da área de gestão de pessoas, que é a gestão de informação, tá? Que é o sistema de dados onde gera relatórios para análise e tomadas de decisões. Então, meninos, nós temos aí, né, começamos a entender um pouquinho o que seria essa gestão de pessoas com seus subsistemas, né? Muita informação, né? São, né, vários subsistemas aí, 6 subsistemas, alguns livros tratam até de 7 subsistemas, que fazem parte dessa área de recursos humanos, ok? Vamos lá, então. E aí nós vamos para o recrutamento. O recrutamento e seleção é uma das portas de entrada para o psicólogo ao formar. Muitos psicólogos, assim que formam, recém-formado, uma porta de entrada para a atuação no mercado de trabalho é pelas empresas na área de recrutamento e seleção. Por que psicólogos dentro da área de recrutamento e seleção, né? Pela questão da escuta, né? Nosso diferencial para o administrador, que também faz recrutamento e seleção, é que a gente fica 5 anos numa faculdade aprendendo a escutar.
Espera-se que vocês, né, amigos psicólogos, no final do curso, né, tenham uma facilidade de escuta, saber o que o outro está querendo falar. Que ajuda muito na hora da entrevista de seleção, né? E outra questão que nos diferencia bem aí do administrador é que nós podemos aplicar testes psicológicos, né? E os testes é muito utilizado no processo de seleção. Oi, Afonso. Então, eu queria só no processo de recrutamento, eu sei que é para atrair o funcionário, mas o candidato escolher o melhor ali, né? Dentre muitos, você surgiu uma vaga, aí você vai recrutar, vai selecionar aqueles que têm um perfil que corresponde, né? Que pode vir a ser o funcionário ideal ali. Eu queria saber o processo no processo lá de entrevista, testes, etc, etc. A entrevista é o que pesa mais? No caso, o psicólogo, por exemplo, a pessoa pode até não ter ido muito bem, por exemplo, nos testes objetivos, né? Mas na entrevista, se a entrevista é que pesa mais num teste psicotécnico? Num processo de recrutamento de seleção, né, a entrevista tem um peso muito, muito forte. Mas como é um processo, ela também tem assim, se as empresas optar por uma dinâmica de grupo, por uma prova de conhecimento ou para avaliação psicológica, esse candidato ele vai ser avaliado no todo, né? Mas entendi. A entrevista, por ser a primeira etapa, é onde o candidato ele pode realmente vender seu peixe ali, né? Então ela tem que ver se ele passar na entrevista, aí, né, fica mais fácil de ir para as outras etapas. Porque na prova, no teste lá de conhecimentos, de conhecimentos, né, seja exatas, humanas, enfim, ele pode até sair muito bem, mas se for uma pessoa que é muito fechada, que não tem comunicação, que não tem aquele espírito de social, né, de não consegue enturmar e tudo mais, ele pode ir. Ser uma menina que me perguntou hoje, conversando, eu estudando a matéria, ela ligou para mim para perguntar, porque ela fez um teste e me perguntou sobre o teste. Falou, Afonso, a psicóloga lá mandou fazer um teste, eu não sei o nome desse teste, que é dos risquinhos. Como é que é o nome dele? Fechou a vista ou do sinal? Faz os tracinhos, sinal. Os tracinhos, os tracinhos. Aí, falográfico. Falográfico, né? Aí eu falei com ela, eu falei assim, olha, os testes são importantes, mas eu acredito que o mais importante é a sua entrevista. Ela falou, ai, que alívio. É um processo, né, ali todo. Aí, essa questão do recrutamento, seleção e tudo, vocês viram um vídeo que eu coloquei lá para vocês da cerveja? Heineken. Isso, gostaram? Gostou, Afonso? Muito. Quem mais assistiu? Bacana, né? Quem mais assistiu aí o vídeo da cerveja lá? É um processo de seleção dessa cerveja. Quem gosta aí da cerveja, aquela cerveja. E lá no vídeo, o que pega é a entrevista também, né? E lá naquele vídeo... É bem notório que o cara pega o pessoal pela entrevista. Eles estavam cansados de sempre ouvir as mesmas coisas. Então, nós estamos falando aqui de recrutamento e seleção. Hoje, o que a gente vê no mercado? Que as pessoas já vêm bem preparadas para o mercado, sabendo o que tem que responder para agradar o entrevistador. Então, nós, enquanto psicólogos, nós temos que ter o quê? Bom, como que eu vou perguntar, o que eu vou perguntar para que essa pessoa eu consiga entender um pouco realmente da realidade dela. Então, a cervejaria fez isso, né? Cansada de sempre ouvir, você gosta de cerveja? Oh, adoro! Né? Você quer trabalhar conosco? É o meu grande sonho, né? Todo mundo respondendo as mesmas coisas. Aí eles acharam melhor inovar. Vamos inovar, então vamos fazer um processo aí para ver como é que as pessoas se comportam em situações diferenciadas, né? E tem uma cena que eu achei muito bacana, são coisas bobas, né?
Foi no início, para fazer a entrevista, é um homem, que é o entrevistador, ele pega na mão dos candidatos. E tem candidatos homens e mulheres e tudo, então alguns olham assim com aquela cara, ai meu Deus, o que é isso, né? Então, desde o início, ele coloca essas situações aí para avaliar o comportamento das pessoas e não ter as mesmas respostas, que é um desafio na área de recrutamento e seleção. É dar as respostas que o entrevistador quer ouvir. Esse é o nosso desafio aí, que nós vamos falar um pouquinho disso. E ele ainda pergunta para os 3 candidatos lá, você tem algum problema de dar a mão para o homem? Ele não vai assim, não, eu quero ver o comportamento, eu quero avaliar o comportamento, porque as respostas vão acabar sendo as mesmas, né? Então, quem não viu o vídeo, tá lá no nosso Alva lá, dá uma entrada lá que é bem bacana. Então, continuando aqui, gente, o que é o recrutamento? É, como o Afonso falou, é as técnicas aí utilizadas para recrutar as pessoas, para atrair candidatos. Então, o recrutamento é quando eu tenho que chamar candidatos para um processo, tá? Então, como que eu posso recrutar? Hoje, uma fonte de recrutamento é a internet, o LinkedIn. O LinkedIn é uma forma de eu recrutar as pessoas, chamá-las para um processo de seleção, né? Temos outros meios? Tem as próprias indicações, tem um recrutamento interno, que é recrutar pessoas que já estão dentro da empresa, tá? Mas, de qualquer forma, o recrutamento é justamente essa etapa de chamar as pessoas. Venham para a seleção. Então, eu vou recrutar pessoas para que elas possam preencher essa vaga, né, e participar de uma seleção, né? Então, olha aqui, algumas questões aí do recrutamento que deve atrair um número suficiente de contingente para suprir o processo de seleção. Recrutar é igual chamar, procurar, ir ao encontro. E a busca por profissionais que possuam qualidades mínimas para atender às necessidades da empresa. Então, o recrutamento, ele está muito relacionado a essa questão, né, de chamar as pessoas para preencher um determinado cargo, ok? Hoje, o recrutamento, igual eu falei, é uma dos meios que nós procuramos bem aí, é a questão aí do LinkedIn. Antes de recrutar, é preciso planejar as necessidades presentes e futuras de recursos humanos na organização. Ou seja, quando nós alguma área, tá? Tem uma demanda, psicóloga aí, Cristiane, eu preciso contratar um analista, um auxiliar administrativo, tá? Nós temos que ter em vista se realmente aquela vaga é importante, se aquela vaga é necessário o preenchimento, para não sobrecarregar o nosso cargo de funcionários aí, os nossos sobrecarregar a empresa com funcionários que realmente talvez não necessitaria estar ali. Hoje a gente sabe que todas as empresas trabalham com quadros bem enxutos, né? Então, hoje os profissionais, eles acabam sendo multiprofissionais, né? Fazendo várias atividades, e a gente tem que estar atento a isso. Na hora que eu recebo uma demanda, será que é necessário esse recrutamento e seleção? Sempre é uma pergunta aí que a gente tem que fazer para a pessoa que nos solicitou, tá? Fontes de recrutamento. Eu tenho 2 fontes de recrutamento aí. Eu tenho o recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno, ele é voltado para chamar candidatos de dentro da empresa para participar de alguns processos de seleção, tá? E o recrutamento externo são os candidatos de fora, que não são dentro da empresa, que eu chamo para esse processo aí de seleção. Então, e tem um recrutamento misto também,
que é o recrutamento aí, tanto para interno quanto externo, os dois juntos, tá? É aí que nós chamamos de recrutamento misto. Ô, Cris, eu não entendi, peraí. O recrutamento externo é aquele que é para atrair, que você coloca nas mídias, pode ser, né? Isso, candidatos de Interno, eu fora não da entendi empresa. o interno, como é que é? Ok, são candidatos de dentro da empresa, que já trabalham dentro da empresa. Então seria E que promoção querem... aí. Isso mesmo, Entendi. amor. E que Beleza, querem obrigado. mudar de cargo. Né? E aí surgiu uma vaga para gerência. Vamos buscar um recrutamento interno, pessoas com perfil de gerente para aquela vaga. Então, é o recrutamento interno. E como na vida tudo tem dois lados, positivo e negativo, as vantagens e desvantagens, eu gostaria de primeiro de ouvir de vocês, né? O pessoal está bem caladinho aí. O que vocês acham? Quais as vantagens do recrutamento interno? De chamar pessoas de dentro da empresa para participar de um processo de seleção. Quais são as vantagens do recrutamento interno aí? O que vocês me falam? Podem tirar do O perfil já sabe mais ou menos, já tem todo o funcionário, ele próprio já sabe como que é, que todo mundo ali deseja, como que é o funcionamento da empresa. Ok, ele conhece já a política da empresa. Camila? Eu acredito que o interno ele é vantajoso, igual a Afonso falou, porque a pessoa já sabe o conhecimento e funcionamento da empresa e é uma vantagem para ela está candidatando, ela está tendo a oportunidade de crescer ali dentro. Então, eu acho bacana, acho muito interessante o que aconteceu comigo. Eu era instrutora e hoje eu sou coordenadora. Então, que bacana! Então, eu acho muito bom. Porque tem mais responsabilidade, mas o salário melhora. Você já tem uma confiança, você já está ali dentro. Bacana, isso aí, Camila. Bacana. Quem mais quer falar aí de vantagem? Eu quero, Cris. Quem está falando? É Renata. Fala aí para nós. Então, eu acho que é bem vantajoso, né, fazer esse recrutamento interno, primeiro porque o próprio recrutador, ele já vai ter o conhecimento das pessoas que vai ter habilidade para aquela determinada função, né, que eles estão procurando ali para preencher a vaga. Por exemplo, igual você citou, um cargo de gerência. Então, o recrutador, ele já vai ele já tem a convivência com os funcionários e já sabe o perfil. Então, ele não vai buscar de fora, arriscar, né, numa pessoa que está vindo ali novo para ver se vai adaptar ou não, porque ele já tem o conhecimento dos funcionários presentes na empresa. Para o funcionário é ótimo, até porque vai agregar mais ainda o conhecimento dele, vai motivá-lo ainda mais, né? Porque uma oportunidade de crescimento é sempre bem-vinda, igual a Camila falou, até também questão de salário, né? Que geralmente, dependente do cargo, tem uma remuneração interessante. E em questão de custo para a empresa também é mais viável conseguir tirar uma pessoa que já está ali dentro da empresa do que contratar uma pessoa para esse cargo, que seria assim um salário a mais, né? Então, no meu ponto de vista, tem vários benefícios. Bacana, bacana. Meninos, só um minutinho. Só um minutinho, Cleide, porque eu vou só abastecer o celular, que tem algumas respostas interessantes. E eu vi seu comentário, Alisson, do meu fone de balada, viu? Deixa eu... Só um minuto, vou abastecer o celular aqui. Silêncio.
Deixa eu ver aqui. Você queria falar, Cleide? Sim, E aí? eu vejo também, eu vejo também uma visão bem aprimorada da empresa, que ela conseguiu reconhecer o funcionário que é capacitado para se colocar naquela vaga que a empresa está se disponibilizando, né? Isso quer dizer, o funcionário teve um crescimento, teve o crescimento, como é que eu vou falar? O crescimento previsto que a empresa talvez esperava e procura. É isso mesmo. Então, quer dizer assim, o próprio funcionário teve esse crescimento, então a empresa também abriu os olhos para isso e viu, pô, os nossos funcionários, ele tem essa capacidade, está tendo esse perfil, nós vemos isso, então, porque também se a empresa não vê esse perfil, esse crescimento no funcionário também, eu acredito que eles nem abririam, né? Processo, isso mesmo. E aí, vamos lá, Cleide. Se tem vantagens, tem desvantagens. Agora eu quero ouvir as desvantagens de um processo de recrutamento interno. O que ele tem em relação a essas desvantagens? Eu estou aqui no WhatsApp, estou lendo as mensagens de vocês. Beijos. A Alisson mandou beijinho aqui. Eu estou acompanhando o grupo, sim. E aí, agora eu quero ouvir as desvantagens do recrutamento interno. O que você acha, Cleide? Ô, Cris, uma das vantagens, eu acredito que possa ser que esse recrutamento, você vai estar tirando uma pessoa de um outro setor. Então, para aquele setor, você vai ter que suprir. Então, quer queira ou não, você vai ter que fazer um recrutamento externo. Correto. Então, que seja uma desvantagem por esse lado, que você está tentando economizar, né, para não ter que fazer um externo para esse setor, mas você vai ter que fazer para um outro setor. Entendi. Em determinada visão, né? E também pode ser que a pessoa, às vezes, por ela já estar dentro daquele lugar, já estar adaptada, acostumada, pode ser que ela não se adapte tão bem. Pode ter isso. Né? A ela questão de adaptação. Não vai adaptar no novo setor. E aqui a Amélia colocou para nós, cria concorrência interna. Por que ele foi promovido e eu não? E pode causar com isso certas frustrações em outros funcionários. A Amélia colocou aqui para nós. Bacana. Então, a gente tem desvantagens do recrutamento interno também, né? E quem for trabalhar... Oi. Existe contexto, né, Pro? Quem está falando é a Cleide? Existe aquele contexto. Aí foi promovido, porque puxar saco do... Isso, tá cor. Isso. Tá todo aquele contexto. Aí eu vi que puxar saco do chefe, porque faz isso pro chefe. É a questão dos ciúmes. Está cortando, mas assim, ficou. O que você está querendo dizer é a questão dos ciúmes, né? Da inveja, né? Relacionada às promoções aí, quando não é um planejamento transparente. Bacana. Eu acho que igual o pessoal falou aí. Peraí, é muita gente falando ao mesmo tempo. Quem está falando agora? Posso falar agora? Então, eu vejo que o pessoal falou aí... Eu nem terminei de falar. Que eles veem desvantagem. Eu entendo que isso é uma motivação. Todo mundo vai querer crescer. Então, assim, todos vão dar o melhor de si. E, de uma forma ou de outra, eu não consigo ver desvantagem nessa concorrência interna, porque o que vai gerar aí é uma grande concorrência saudável, porque todo mundo vai querer dar o melhor e quem vai se beneficiar disso é a empresa. Afonso, vamos ouvir, então, quem estava falando antes que o vídeo estava cortando, o áudio estava cortando, para terminar o raciocínio aí? A Cleide. Cleide, cadê você, Cleide? Volta aí, Cleide. Aqui, Pro. Oi. É que está falhando seu áudio. Aqui, para mim, ele está falhando. Não. Fala aí para nós.
Então, não terminando o raciocínio, que a desvantagem, às vezes, igual o Afonso falou, é vantagem, né? Mas às vezes o que não foi selecionado, às vezes como uma oportunidade que foi dada a ele, mas ele não conseguiu, às vezes por poucas questões, mas ele entende, aí ele subentende que o outro foi promovido por questões de pessoais de puxa-saquismo, ele não consegue ampliar a visão dele de uma maneira madura, equilibrada, que o outro foi selecionado por questões de capacidade mesmo, né? Então, assim, essa desvantagem em particular, ela existe, acontece, e acaba criando um contexto, um clima, pelo menos temporário, dentro da empresa, da situação, né? Falhou, Cleide, mas o que você está falando está corretíssimo. E, Afonso, sempre tem as vantagens e as desvantagens. E uma das desvantagens justamente é essa, né? De causar um certo desconforto no restante da equipe, pela essa questão aí de não ter sido chamado, ou de ciúmes, ou de desmotivação, que pode acontecer sim, ok? Bom, continuando aí, meninos, o recrutamento externo. Nós falamos do recrutamento interno. Quais são as vantagens de um recrutamento externo? Quem não falou ainda aí, eu vou sortear aqui, quer ver? Vamos lá. Hoje o Alisson está muito quietinho. Alisson, quer falar para nós vantagens do recrutamento externo, não? Falo, vou digitar. Então, o Alisson vai digitar aqui para nós o que ele considera como vantagens de um recrutamento externo. Conhecimento e cultura diferente da organização, a Amélia falou aqui. Isso. Amélia, uma vantagem do recrutamento externo, meninos, é que é sangue novo, gente nova, com outras experiências aí que é bacana. O Alisson fala... Oi? Vai estar com sangue no olho, doido para trabalhar. Isso, vem com pique total, Camila, pique total. O Alisson falou aqui para nós, é agregar à empresa aquilo que não se tem. Isso, né? Esse sangue nos olhos aí, né? Vamos ver, então. Que mais nós poderíamos falar aí sobre vantagens do recrutamento externo? Vamos ver quem está aqui. Fala, Sadam, para nós, a Silvana. Ô, sou lindo. Fala também, sou lindo. A Vânia, Fábio. Vantagens do recrutamento externo. Ninguém mais? Vamos pensar aí, gente. O recrutamento externo traz sangue novo, treinamentos, pessoas com sangue no olho, não é? Força para estar trabalhando e tudo, ok? Mas também tem as desvantagens. Quais seriam as desvantagens do recrutamento externo? Eu estou falando isso, gente, que se a gente tiver prova, é uma boa questão de cair, né, na prova. Vantagens e desvantagens do recrutamento interno e externo. Gastos com treinamento, a Alisson colocou aqui. O pessoal que vem de fora também tem que treinar, né? Que mais? Isso pesa muito, pesa muito. Serviço ao pessoal. Adaptação. Bacana, Camila. Adaptação ao clima organizacional. O tempo de adaptação é maior, então se perde também. Mais alguma coisa aí? Deixa eu ver lá no WhatsApp. Tempo de adaptação, isso. Uma questão também, gente, o recrutamento externo, ele é mais oneroso, ele gasta-se mais, né? Então, o tempo é maior para fazer, né? Eu preciso de um tempo maior para buscar esses candidatos
e ele acaba sendo mais oneroso que o recrutamento interno. Então, uma vantagem do recrutamento interno é o baixo custo para o processo, tá? E o risco de adaptação com a cultura da empresa. Isso mesmo, Amélia. Bacana. Bom, vou continuando aqui, então, tá? Aqui tem esse quadro aí, né, sobre as vantagens e as desvantagens. Recrutamento interno, mais econômico, rápido, fonte de motivação, competição interna, candidatos mais adequados. Desvantagem, existe potencial de desenvolvimento, como vocês falaram, um custo aí para treinamento, tem conflitos de interesses, tendências de líderes afetivos e gestão da expectativa frustrada. Vantagens aí do externo, ingresso de sangue novo, sangue nos olhos, novas ideias, experiências, competências, profissional pronto, economiza com treinamento e desenvolvimento, depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Desvantagem é mais caro, mais demorado, o nível de segurança é inferior, risco do recrutamento inadequado, desmotivação da equipe. Por que chamaram gente de fora e não me chamaram? Também são algumas questões aí, tá? Quais são os erros mais cometidos, né, na hora de realizar um recrutamento, gente? Não pesquisar e planejar o recrutamento, contratar na emergência por desespero, recrutador mal preparado, esconder o jogo, não falar a verdade, né? Não tem outro, vai esse mesmo, é terrível. MBA para lavador de veículos, assumir a contratação sozinho e desenhar a empresa diferente do que é. Então, vamos lá, algumas dicas práticas aí, meninos. Vejam só, quem for trabalhar aí com recrutamento e seleção, tem que ter na cabeça o seguinte, que não é o psicólogo que contrata. Ele só vai realizar o processo, tá? Ele só vai peraí. Apareceu novamente aí os slides? Eu acho que eu tinha tirado os slides. Ele só vai fazer o processo. Quem escolhe o candidato é quem solicitou o recrutamento e seleção. Ou seja, quem escolhe o candidato é a área solicitante. O psicólogo, ele não é ele que escolhe, ele faz um processo e envia lá 3 candidatos de acordo com o perfil da vaga e é a pessoa que solicitou que escolhe. Isso tem que ficar claro para nós, que não é a gente psicólogo, a gente faz o processo, mas não sou eu que vou escolher, é a empresa que vai escolher. Outra questão para vocês não esquecerem, né? Não só aí, né? Não vou mexer na área de empresa. Mas para a nossa vida, quando a gente tiver que contratar alguém ou escolher, fazer um processo de seleção. Não escolham por dó. Ai, coitado de fulano, ele precisa tanto trabalhar, vou contratar. Não façam seleção, não escolham candidatos por dó. Escolham porque ele realmente tem competência para aquela vaga. Realmente ele tem o que você quer enquanto qualidades, tá? Porque às vezes os candidatos chegam até a gente chorando, né, pedindo emprego, aí a gente fica com dó e dá. É o que vão dar mais trabalho para vocês dentro da empresa. Então nunca contrate por dó, contrate porque a pessoa realmente ela é competente no que ela faz. Ok? São algumas dicas aí para a gente não esquecer, tá? O peso da escolha, a gente faz o processo, mas quem vai escolher é a área, até mesmo, gente, se a gente pensar, olha, quem vai trabalhar com o sujeito é quem solicitou. Então, ele tem que ainda ter aquele negócio de santo, tem que cruzar, né? Ele pode ser competente, mas é a pessoa lá que vai trabalhar, nossa, alguma coisa, não gostei. É ela que vai trabalhar, então é ela que tem que estar escolhendo, tá?
nessa questão do processo aí de recrutamento, a gente fica atento a isso. Aqui eu coloquei o vídeo da cervejaria Heineken, né? Mas aí tá lá na aula, tá? Tá lá no AVA para vocês assistirem. E aí vamos o que é seleção, né? Então, até então, nós estamos chamando a pessoa para participar do processo. E agora nós vamos selecionar. O que é selecionar? Escolher o candidato. É o processo pelo qual uma empresa escolhe de uma lista de candidatos aquelas que têm o perfil aproximado ao que ela precisa. Então, nesse momento, eu vou escolher esse candidato, tá? Então, é um processo aí decisório, tá? Dentre todas aquelas pessoas que eu chamei, né? Hoje, assim, se você joga, gente, pouco tempo tinha um processo de seleção para vaga, foi para vaga de auxiliar comercial, era tipo auxiliar de vendas. A gente coloca a vaga, tipo no InfoJobs, né? Que são sites de empregos aí. De manhã, à tarde, já tinha 500 currículos. Então, o recrutamento não é chamar, já tem 500 currículos. Desses 500, eu vou chamar, vou selecionar aqueles que estão de acordo com o meu perfil. Então, recrutar é chamar. Seleção é realmente esse processo de decisão, quem vai adiante. E aí, eu tenho algumas técnicas de seleção, tá? As principais técnicas de seleção estão aqui, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho mais, para vocês verem. Então, olha só. As principais técnicas: triagem de currículos, a entrevista, provas de conhecimento, testes psicológicos, testes de personalidades e técnicas de simulação. Meninos, um processo de seleção, eu nunca devo selecionar por apenas uma ferramenta. Então, olha, primeiro, eu não recebi os currículos, eu tenho que avaliar esses currículos. Depois, eu tenho que ter etapas. Eu posso fazer uma entrevista individual, ou eu posso fazer provas de conhecimento, ou eu posso fazer uma dinâmica de grupo, e eu posso ir fazer outra entrevista, tá? Então, nunca a gente faz um processo de seleção utilizando apenas uma técnica. O ideal é que eu utilize mais de uma técnica, ok? Eu vou contar um caso para vocês, né? A gente tem vários, né? Eu trabalho muito, já trabalhei muito, até que hoje eu estou mais na avaliação psicológica, mas já trabalhei muito com entrevista de seleção. Então, assim, é muito comum, né? Quando a gente coloca lá assim, a pessoa tem que ter domínio de Excel. Bacana, domínio de Excel. Papel, prestem bem atenção, meninos. Papel não nega nada. Tudo que você colocar no papel, ele vai aceitar. Então, todos os currículos chegam, domínio do Excel, domínio das ferramentas da Microsoft, domínio, né? Falo inglês fluente, né? Papel, né? Que eu falo papel também no site. Não nega nada. Se você colocar lá, ele vai aceitar. Bom, e aí tinha um processo de seleção que a pessoa tinha que ter domínio do bendito Excel. Tem domínio? Tenho. Você sabe do Excel? Sei. Aí você pede para o fulano, então tá bom. Então vamos fazer uma provinha aqui, né? Não nem fala prova, então vamos fazer um teste aqui rapidinho, né? Uma atividade aqui no Excel. Aí as pessoas vão, né? Aí teve uma menina, foi muito engraçado. Ela sentou, né? Bom, eu gostaria que você fizesse aí uma tabela para nós, tal, com esses dados.
Aí ela falou assim, ó, eu sei mexer no Excel. Só não sei fazer fórmula. Eu disse, o que você sabe do Excel? Sei formatar a planilha, colocar margem na planilha. Eu falei, ah, então tá bom. E o currículo, domínio de Excel. Então, assim, no processo seletivo, a gente tem que ter assim, se tem que ter o domínio de alguma coisa, o interessante realmente é fazer uma prova prática. Porque as pessoas falam, né? Ah, eu sei inglês, sabe? Então, a entrevista, se um dos requisitos é o inglês, possivelmente, talvez, essa entrevista ela vai ser realizada em inglês. E aí, você fala que domina o inglês, chega lá, como é que fica? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? Se tiver uma exigência, que essa exigência, e se for possível, faça uma prova de conhecimento, né? Um exemplo aí, se tem que ter o Excel, faça uma prova de Excel. Se precisa de inglês, faz a entrevista em inglês. E por aí vai, tá? Dúvidas até então, meninos, em relação a esses processos aqui, técnicas de seleção? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tá tranquilo, né? Aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Seleção é o momento de escolher os candidatos, o Afonso está falando. Saiu da tela, o Sadam falou, mas já voltou, né, Sadam? Aí, beleza. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aqui? Tá tranquilo? Podemos ir adiante? Que agora a gente vai entrar na entrevista de seleção, tá? Que é um dos itens, como o Afonso já falou aí, né? Tem um peso grande a entrevista, ok? E nós, enquanto experts na escuta, a entrevista para nós, ela é muito rica, né? É uma entrevista aí que nós, enquanto psicólogos, nós nadamos de braçada aí, né? Então, a entrevista é o instrumento mais importante, né? Que permite a comunicação entre as pessoas, né? Que permite eu estar avaliando esse candidato não só pela comunicação dela, mas pela postura física dela, né? Pela questão da apresentação pessoal dela, tá? Por meio da entrevista é possível fazer uma verificação aí inicial, né? Das expectativas, interesses, jornadas de trabalho, né? Eu procuro aí através da entrevista, né? Pesquisar junto a esse candidato características, né? Que sejam de acordo com esse perfil, né? Da vaga que eu já tenho em mãos. Então é o momento aí de conhecer esse candidato, ok? A entrevista, ela deve pesquisar assuntos relacionados ao conteúdo profissional e pessoal dos candidatos, incluindo aspectos relacionados com a vida pregressa, quando expectativas futuras. Então, é na entrevista que a gente é a oportunidade de estar avaliando, de estar tendo contato com esse candidato e verificando realmente esse perfil. Aí vamos aos causos, né? Uma vez eu fui entrevistar uma estagiária. Era estagiária, eu nem sei para que era, para qual curso que era. Mas era uma menina nova. E aí, durante a entrevista, nós falamos que a bolsa era uma bolsa de R$400. E aí a menina ficou olhando assim para mim, com aquela cara assim, mas uma bolsa de R$400? Eu falei, uma bolsa de R$400, porque não te atende? Ela, mas uma bolsa? Eu falei, é R$400. Ela disse, mas todo mês eu vou receber uma bolsa? Aí que eu fui entender, né? Eu não podia rir, né? Mas ela estava achando que era bolsa mesmo? Todo mês, Afonso, uma bolsa ela ia de ganhar couro. uma bolsa de R$400. Ela não sabia. Então, e bolsa é um valor. Bolsa é tipo, a gente não fala de salário, porque o estagiário não é um salário, é a bolsa, né? Mas ela não sabia que chamava bolsa, que não era salário, que, né?
na área de estágio a gente utilizava. Então, assim, é engraçado. E ele né? era estagiário de curso superior, de alguma... É curso superior. Eu não sei se era de Nossa, administração, mas ela tempo não isso? sabia. Não, isso foi uns 2 anos atrás, assim. Meu Deus. Ela não sabia da bolsa. E eu ficava assim, imaginando, imagina, todo mês ela recebendo uma bolsa, né? Ia montar uma... Ia vender, né? É. Então, tem alguns casos, assim, tem outros. Aí a gente vai lembrando aí. Se vocês tiverem outros casos, também abre o microfone aí. Na área de seleção, você tem muita coisa engraçada. Teve uma vez que um sujeito veio participar para a área de vendas de peças de moto. E aí, era um rapaz de 30 e poucos anos. E quando nós perguntamos para ele por que ele havia, né, por que ele havia saído da empresa, ele falou o seguinte: olha, estava tudo muito bom, ele já tinha lá 3 anos de empresa como vendedor, até o sobrinho do dono entrar na empresa. E aí não deu mais certo. Eu não fui com a cara dele, até um belo dia, isso na hora da entrevista, ele encostou a mão em mim. Aí eu não sei, né, se ele encostou no ombro, né, se ele falou alguma coisa. E aí eu não aguentei, não. Peguei o primeiro pedaço de pau e taquei na cabeça dele. Esse foi o motivo que ele foi mandado embora. E ele fala isso na entrevista de seleção. E aí, quando eu perguntei para ele, tá, e aí, você não se arrependeu, não? Porque ele foi mandado embora, porque bateu, né, no menino. Eu disse, não arrependi, não, ele era muito chato. Então, assim, você vê alguns casos de seleção que você fala assim, gente, é até divertido, né? A gente ri mesmo. Como também tem casos trágicos. Isso há muito tempo, uma amiga minha do quarto, creio que a gente estava no 4º ou 5º período de psicologia, ela era estagiária de uma empresa na área de construção civil. E aí ela colocou um anúncio, a empresa colocou um anúncio, que eles estavam contratando profissionais para a área, né, de pedreira, essas coisas, e que teria que ter experiência em carteira, somente experiência na carteira. Veio o sujeito, era umas 10, 11 horas assim da manhã, com a carteira em branco. E aí ela falou que, olha, a gente só está fazendo entrevistas com quem tem experiência na carteira. Esse sujeito voltou no final da tarde e deu 7 facadas nela. 7 facadas nela, alegando que ela tinha mentido para ele. Então, ou seja, era já um cara assim com algum problema, né? Com alguma questão psiquiátrica e tudo. Mas ela recebeu 7 facadas. Esse foi um caso assim, ela ficou um tempo fora da psicologia, depois que ela retornou, mas tem umas questões aí que a gente também nunca sabe, né? Com quem que a gente está entrevistando, é muita gente. Então, tem as vantagens, né, Afonso? E as desvantagens também. Ok? Alguns casos, assim, são bem interessantes na área de seleção. Quem quiser trabalhar vai se divertir até também. A Renata falou que vai querer uma bolsa da Vuitton, da Chanel, da Prada também, viu? Te contratar, Renata. Todo mês eu vou te dar uma bolsa da Prada, viu? Bom, alguns casos aí para a gente pensar como é que, né? Que é um processo aí de seleção e tudo. O Matheus está aqui, é da Dolce & Gabbana. Olha, é muito metido, gente. Eu tô vendo que vocês estão querendo, é salário, não, é só as bolsas mesmo. Bacana. Vamos lá, então. Bom, quais são as fases de uma entrevista, né? Então, quando vocês forem realizar uma entrevista, a gente tem as fases. A gente tem a preparação da entrevista, de acordo com o cargo. O ambiente tem que ser um ambiente agradável. A questão do quebra-gelo. Aí a gente tem a entrevista propriamente dita, né? Então, o candidato, né, com as respostas verbais e não verbais, o encerramento aí da entrevista e a avaliação do candidato. Gente, se vocês quiserem, vai abrindo o microfone aí, se lembrar algum caso aí de seleção, porque às vezes a gente tem vários casos de seleção aí, tudo, né? Se tiver uns casos engraçados, abre aí e conta pra gente.
quando a gente fala dessa questão de avaliação do candidato, essa avaliação, ela vem no final, tá? Teve um caso interessantíssimo, isso já tem muito tempo, sabe, Afonso? Bem tempo, deve ter uns 10 anos atrás, que eu estava selecionando um engenheiro, né, para a vaga de engenheiro. E aí, ele não tinha o perfil e tudo, e ele não foi selecionado. Ele voltou, né, depois, né, do retorno, que ele não tinha sido selecionado, questão do perfil, aquela coisa toda, ele voltou pedindo o currículo de volta, porque ele só tinha aquele currículo, ele só tinha um currículo. Então, naquela época, né, hoje, a gente tem muita questão da internet, né, o currículo digital e tudo, mas ao avaliar um candidato, a gente tem que ter muito cuidado com o que escreve, né, lá na hora, né, a descrição do que escreve no currículo, porque a gente não sabe quem que vai ler esse currículo depois, se o candidato depois vai voltar e falar, me devolve aí meu currículo, porque o currículo é dele mesmo, né? Então, a gente tem que ter cuidado aí do que escrever, tá? Quando está com o candidato e depois, por nada que comprometa esse candidato aí, ok? Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Está todo mundo caladinho. Eu estou falando aqui mais do que tudo. Vamos lá. Alguém que não quer contar nenhum caso, alguma participação? Oi, Renata. A Cleide. Vou contar um, então. Assim, na verdade, eu fui questionando, né? A gente abriu uma vaga lá na empresa há 2 meses atrás, e eu recebi um currículo de um rapaz onde a pretensão salarial dele era de R$ 1.200. E aí a gente estava oferecendo para essa função 1.100. Aí a gente achou que o salário estava bem próximo, a gente chamou ele para poder fazer a entrevista e tal. Ele tinha os conhecimentos que a gente precisava. E aí, quando a gente foi falar para ele o salário de 1.100, ele virou e falou que o salário dele era R$ 1.500. Aí, na hora, eu e o gerente também do setor que estava na entrevista comigo, perguntou para ele, né, o porquê que no currículo dele, então, estava R$ 1.100, R$ 1.200, e ele estava pedindo ali na hora os 1.500. Aí, ele assim, que o último salário dele na carteira foi 1.100, só que ele foi 1.200, só que ele mesmo queria os R$ 1.500. Aí a gente pegou e falou com ele que não era daquela forma, que ele deveria colocar no currículo então, porque naquele momento, né, a empresa chamou ele porque o salário estava mais ou menos compatível com o que a gente ia pagar, e ele saiu ainda xingando ainda, sabe? Que, tipo assim, perdeu o tempo dele, e não sei o quê. Eu falei, gente, que absurdo, a culpa foi dele, né? Ele que colocou errado ali no currículo. E o 500, a gente nem tinha chamado ele para fazer a entrevista. E você ainda quis ajudá-lo, falou assim, olha, orientá-lo, né? Para ele não perder a caminhada. Mas isso, a gente encontra. E eu recebi um currículo também, eu divulguei a vaga no Indeed, e aí eu estava recebendo alguns currículos e tal, e teve uma moça que me mandou a foto do currículo dela em cima da cama ainda. Eu falei, gente, eu não consegui ver, nem imprimir o negócio, eu conseguia imprimir, é um absurdo. Às vezes a pessoa perde emprego por bobeira, né? Porque não tem nenhum capricho de mandar um currículo, pelo menos, por menos conhecimento que às vezes a pessoa tem de mexer no computador e tal, pede auxílio para outra pessoa, para pelo menos mostrar o interesse, né? Agora manda foto do currículo. Gente, eu achei um absurdo. Pois é, não. E aí, você falando isso, eu lembrei do seguinte, aquelas pessoas que colocam o e-mail, o endereço de uns e-mails, dá até medo, né? Teve um que colocou, tipo assim, era o não sei se é palavrão, mas assim, o fodão da região, @gmail, sabe? Gente, é um absurdo. Tinha que pelo menos criar um e-mail mais profissional, né? Pois é, você olha assim, gente, eu vou mandar um e-mail pro fodão da região, né? Uma questão assim que tem gente que colocou aqui no WhatsApp, olha aqui, olha, acontece, gente, tem pessoas muito simples, e tem pessoas que não têm essa informação do mercado de trabalho,
né? Então, são algumas informações que a pessoa tem que estar atenta ao mercado de trabalho. Colocar, igual você falou, Renata, foto. Tem gente que manda foto de biquíni, tem gente, os e-mails, né, uns cabeludos. Tem profissionais na área de recursos humanos que pesquisam muito o Facebook das pessoas, né? Para ver o perfil ali, para traçar um perfil. E isso é uma tendência na área da avaliação psicológica, através das mídias sociais, começar a traçar o perfil das pessoas. E aí chega lá no Facebook e vê umas coisas assim, né, descabidas, né? As festas, assim, né, meio estranhas e tudo. Então tem que ter esse cuidado. Então a gente tem muito caso, muito caso. É engraçado quando alguém que vai participar do processo de seleção e teve pouco tempo, foi para um professor, ele chegou de bermuda, camiseta e chinelo para a entrevista. Um professor de... Eu pensei, falei assim, gente, era para professor de história. Eu falei assim, deve ser que eles mandaram algum professor de educação física, mas era de história. Então o professor foi de bermuda, chinelo e camiseta. Quando eu falei assim, deve estar indo para a academia, é impossível. Ele aproveitou, vou lá então fazer essa entrevista. Como a vestimenta também, ela é importante. E tem pessoas, se for professor da federal é normal, né? Ah, sacanagem. E tem pessoas que não têm esse discernimento aí, que, né, tem curso superior e tudo, e não atenta a esses detalhes, né? Professor lá da federal, né? Eles são mais descontraídos e tudo. Eu brinco que eles são deuses, né? Eles são igual a deuses, intocáveis. Estão lá, Deus. Bom, então só para a gente distrair, tem muita coisa assim, engraçada no processo de seleção e que às vezes também dá medo, né? Que a gente faz, meu Deus do céu, né? Em relação a esse processo. Vamos lá, então, continuando aí, meninos. Então, olha só. A entrevista de seleção, uma vantagem dela que permite o contato face a face com o candidato, proporciona interação direta com o mesmo e focaliza como pessoa humana. A desvantagem é que ela é subjetiva, bacana a psicologia, olha aí. E pode apresentar forte imagem de erro, tá? Pela questão da subjetividade. Vejam só, meninos. A responsabilidade do recrutador, do psicólogo que trabalha na área de seleção, recrutadores, né, na área de recrutamento e seleção. Os preconceitos. Tem muitos entrevistadores que têm certos preconceitos e esses preconceitos vai para a entrevista de seleção, vai para o processo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com a gente mesmo, em relação aos nossos próprios preconceitos, né? Eu não gosto de pessoa baixa, de pessoa gorda, não gosto de loura, não gosto de morena, e isso levar para o processo de seleção e acabar fazendo a seleção de acordo com esse perfil, né? E aí é a nossa subjetividade que vai interferir nesse processo, ok? E isso é muito sério. Por quê? Porque o processo de seleção, a pessoa está procurando emprego. E aquilo é muito importante para ela, é muito importante. Ser desclassificado porque o entrevistador tem preconceitos, isso é uma questão inadmissível, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Desses preconceitos na hora da entrevista, tá? Teve um caos, eu vou lembrando os causos, eu não sei, né? Se eu tivesse aí junto com vocês, né? Olhando o rostinho de vocês, aí eu saberia assim, né? Tá bacana, não tá? Mas qualquer coisa vocês falam, ai, professora, para com isso. Mas teve um caso muito engraçado também, que foi de uma aluna que ela contou. Aí quem tiver casos aí também, né? Essa aluna, ela foi para um processo de seleção, gente. E ela passou por uma pessoa e aí ela foi fazer entrevista com a dona da loja, para a área comercial.
A dona da loja, quando viu essa menina, simplesmente falou para ela: nossa, você é a cara da amante do meu marido. Claro que ela não conseguiu emprego, né? Mas olha só, a pessoa olhou, ela era uma pessoa super tranquila, uma ótima pessoa, aluna e tudo. Ela não foi contratada porque a mulher olhou assim: é a cara da amante do meu marido. Ela, mas não era, né? Ela, perdeu o emprego, né? Então, tem umas situações assim que você diz, gente do céu, como é que pode? Né? Mas existe. A Cleide está falando, lembrei de alguém contando causos. Ah, Cleide, sou eu contando causos. Professora, Fala. tem uma colega nossa que ela está estagiando, né, no recrutamento de pessoas, de Ai, que pessoal. bom. Ela está aqui com vocês? Ela me contou o seguinte, que eu tenho um irmão que assim, ele não gosta muito de psicólogos, não, né? Tem um certo trauma com psicólogo, enfim. Aí ele contando que a experiência dele como psicólogo na empresa, que não foi das melhores, tal, mas que ele, nessa mesma empresa ele aposentou, trabalhou até aposentar, mas tal. Aí, esse papo aí, eu perguntei para ela, eu virei e falei assim, deixa eu te falar, e você já contratou alguém por pena? Porque você citou aí para nunca deve se contratar por dó, né? Isso. E foi a maior burrada que eu fiz. O cara... No dia da entrevista, ele falou: eu preciso muito, eu estou necessitado, eu assim assado, eu não tenho nem arroz para dar meus filhos. Eu preciso muito desse emprego. Com um mês de emprego, ele arrumou um atestado de 15 dias, aí entrou no INSS, né, teve que ficar não sei quanto tempo lá, e o pessoal só... Isso assim, ela nova ainda, estagiando na empresa. Ela falou, foi a maior burrada que eu fiz. Nunca mais eu contrato ninguém por dó. E depois ele ainda fez no pau. Ou seja, trabalhando, entrou de licença, acho que ficou quase 3 meses recebendo do INSS, e quando voltou para a empresa, pescou o modo, foi mandado embora e ainda levou a empresa no pau. Pois essa contratação aí por dó, a gente não faz. É dar um tiro no pé. Quem mais gostaria de falar? Matheus, está muito caladinho, Matheus. Não tem nenhum caos para nós, não, Matheus. Matheus está aí? Ele está aqui, ó, mas está muito caladinho. Alguém mais? Esses casos é bem interessante. Matheus está caladinho aí, tudo bem, né, Matheus? Ah, menino. Bom, aí, gente. Tá tentando lembrar de um aqui. Quem tá falando aqui? É Renata? A Cleide. Oi, Cleide. Cleide. Oi. Voltando lá no caso da... Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Tô. Tá falhando um pouco, mas tá dando para ouvir. Tá falhando. Tá ouvindo? Tá falhando um pouco. Voltando lá no caso do caso que você contou do rapaz que teve algum problema que esfaqueou a mulher lá, né? Na hora da entrevista, assim, vocês, que o psicólogo, no caso, mas ele não consegue detectar, assim, certas reações que levam a perceber que a pessoa pode ter algum tipo de transtorno? Olha, com certeza, nós, enquanto psicólogos, a gente tem essa escuta e essa observação para a gente ver algumas nuances aí que poderia falar assim, bom, essa pessoa não é bacana, essa pessoa não está com um momento difícil, essa pessoa não está legal, mas é algo que pode acontecer com qualquer um, dentro da área clínica mesmo, né? Eu tive uma aluna que ela trabalhava na prefeitura na questão da doença mental. E já teve casos dela entrar para atendimento e a pessoa surtar e quebrar tudo onde que ela estava. Então, assim, a pessoa não tem como, né? A gente sabe que não está indo bem, mas
tem alguns casos aí que a gente não tem como prever mesmo, não, né? Essa minha aluna, né, uma pessoa bacana e tudo, ela ficou, assim, totalmente traumatizada porque ela ficou numa situação que estava só ela e a pessoa, e o cara surtou, saiu quebrando, ela falou assim, e agora que eu vou morrer aqui dentro, né? Mas isso acontece, infelizmente acontece, por mais que a gente tenha essa observação e estudo. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Consegui só agora. Ah, Daniel, eu tava sentindo tua falta, menino. Daqui a pouco nós vamos fazer perguntas. Vou deixar correr um pouquinho. Tá bom, então. Tá tudo bem com você, né? Não, beleza, tranquilo. Você chegou quase no final, horas. Pois São 8h30. Oh, meu Deus. Mas vou pegar o final de aproveitar. Tá bom. Aí, meninos, tem um tanto, Jesus, aqui, ó. Alguém tá falando que tem um tanto. Deixa eu ver quem que é. Pera aí. A Ana Carolina tem um tanto, Jesus. O Matheus está tentando lembrar dos causos aí. Vocês lembrando? Abre o microfone e me conta, então, tá? Eu não sei se eu coloquei lá no portal, mas tem uma entrevista com estagiário. Quem andou lá no portal, eu dou tanta aula que eu não sei. É uma entrevista, é uma comédia, assim, sabe? Chama sátira e tudo, de uma pessoa fazendo, né, um entrevistador, uma entrevista com um estagiário. E é muito bacana. Então, depois, se eu não coloquei lá no... Eu acho que eu não devo ter colocado, por questão de espaço. Mas vocês joguem no YouTube, assim, entrevista com estagiário. É de um humorista, e ele é até bem famoso e tudo. E é ele dando uma entrevista enquanto estagiário, e ele falando tudo que o entrevistador, no final vocês vão ver, ele fala tudo que o entrevistador quer ouvir, ele consegue o estágio dele. Mas assim, é uma sátira, é muito engraçado. Então fica a dica aí, joguem aí no YouTube, com Murilo Gun. Lembrei, Murilo Gun, entrevista com estagiário. É antigo, mas é bacana, tá? Depois vocês olhem aí, para vocês rirem um pouquinho, então. Ok? Bom, continuando aí, deixa eu ver aqui. Nossa, a gente ainda tem muito... A Delon me pediu para falar que o microfone dela não está funcionando, mas que ela está participando. Que bom! Agradece ela aí para nós. Vocês já devem ter visto isso, né? No estágio 1, vocês viram tipos de entrevista. Então, aqui, na área de seleção, também eu tenho a entrevista estruturada, a semi-estruturada e a entrevista não estruturada ou livre, tá? São tipos de entrevistas que eu posso estar utilizando aí no processo de seleção, tá? Na hora de realizar a entrevista de seleção. Eu também tenho, meninos, entrevistas individuais e entrevistas coletivas. Às vezes, as empresas têm vários candidatos e optam pela entrevista coletiva. Eu, Cristiane, particularmente, eu não gosto. A entrevista coletiva é aquela que você reúne todos, né? E começa a perguntar para as pessoas coisas relacionadas ao currículo e ao perfil. Eu acho desconfortante porque algumas pessoas ficam, né, meio reprimidas, não dá para a gente observar o grupo como um todo. E aí eu não gosto, né? Mas é uma das tipos de entrevistas que podem ser utilizadas, é a entrevista coletiva. A entrevista individual, ela é mais criteriosa, né? E aí a gente tem condições de observar mais o comportamento desse candidato, ok? Então, aí eu tenho esses 3 tipos de entrevistas. Geralmente, na área de recrutamento e seleção, a gente utiliza a entrevista semi-estruturada, com questões que eu não posso deixar de perguntar, que está no currículo da pessoa e no meu perfil, que basicamente é assim, a gente tem que perguntar, né, o cargo, o último cargo, por que foi mandado embora, o motivo que levou a sair da empresa, o último salário,
são perguntas aí necessárias, né, para que toda entrevista a gente faça, né? E tendo cuidado também com as questões das perguntas, que a pessoa vai mentir, né? Então, assim, perguntar, né? Isso foi um amigo meu, amigaço meu. Ele foi para uma entrevista, ele é professor. Aí perguntaram para ele, como que é o relacionamento seu com seu pai? E ele falou, excelente. Meu melhor amigo. Meu pai é meu modelo de vida. Aí ele contava isso rindo, gente, porque ele mal conversa com o pai. Ele não conversa com o pai. Ele tem as questões dele, mas na entrevista ele iria falar o contrário. Então são algumas perguntas assim que assim a gente vai perguntar bacana, tal, mas não quer dizer que a pessoa vai responder, não. Então para que perguntar, né? A pessoa tem que ter esse discernimento assim, dependendo do cargo, como é que é o relacionamento do seu pai? Alguém vai falar assim, é péssimo, eu não converso com meu pai. Ou, né, como que vai ser essa resposta aí? Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Com o que perguntar, né? E a resposta que vai ser dada. Então, é muito comum, hoje, igualzinho lá, o vídeo que nós vimos da cervejaria, as pessoas irem preparadas para as entrevistas. Então, elas vão responder aquilo que você quer ouvir, principalmente em cargos nível superior, que a pessoa tem um curso superior, tá? Nos cargos mais operacionais, pessoas simples, algumas perguntas são bem pertinentes, né? Porque aí você consegue avaliar esse comportamento, elas são até mais sinceras. Mas a partir do momento que a pessoa é mais esclarecida, fica muito mais fácil manipular essa entrevista se o entrevistador não tiver esse domínio da entrevista. Ok? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, o que perguntar, tá? Como perguntar e o porquê perguntar. Aí, só para encerrar, um último caso. Então, eu vou anotar aqui que a gente parou no slide 28. Deixa eu anotar aqui. Teve um caso, deixa eu anotar, paramos no slide 28. Teve um caso interessantíssimo de um processo seletivo. Eu fui coordenadora de um projeto aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se eu já contei isso para vocês. Acho que já. Não sei. De um motel, uma rede de motéis em Belo Horizonte. E aí, a entrevistadora fazia algumas perguntas extremamente íntimas. E nesse projeto, os candidatos vieram me perguntar, né, que era um projeto na área de preparação para o mercado de trabalho. Então, eram uns grupinhos de 5 a 6 pessoas que tinham passado por esse processo de seleção nesse grupo de motéis, e eles vieram me perguntar o objetivo da pergunta. Então, a entrevistadora perguntou assim, olha, você é casado? Se a pessoa era casada, você disse, sou casada. Ah, tá. Você mantém relações? Qual a frequência de relações sexuais que você mantém com seu parceiro ou com sua parceira? Né? E aí, depois dessa pergunta, ainda perguntar, mas quem que procura quem? Esse era o nível de perguntas que a pessoa estava fazendo. E eles vieram me perguntar, Cristiane, qual que é o objetivo dessa pergunta lá na seleção para os motéis e tudo? Eu falei, não tenho a mínima ideia, não sei. Mas por que a pessoa vai perguntar algo tão, né, que invade tanto assim a vida íntima da pessoa? Né? Não tem objetivo, não tem motivo para isso. Deixa as pessoas sem graça, né? E é péssimo, né? Não tem porquê. E que me faz lembrar muito que pouco tempo eu vi, aqui pertinho de casa, há pouco tempo assim, nesse período eu fui comprar carne, o supermercado ao lado, fazendo o processo de seleção, e o sol quente, era volta de meio-dia, uma fila imensa do pessoal na rua esperando a entrevista de seleção. Mas eu senti uma fila contornando o quarteirão, que a polícia parou e perguntar, por que é essa fila aí? Aí eu falei, não, é para emprego. Aí a polícia foi embora. Então o pessoal em pé, meio-dia, horário de almoço, com sol na cabeça,
para uma entrevista de seleção. É o que eu considero uma falta de respeito junto com as pessoas, e que a gente não faça isso, né? Que a gente respeite as pessoas em todos os momentos, né? Então, para respeitar, planejem um recrutamento e seleção, ok? Lembrei desse caso também, os causos, né? Os causos. Chega a ser desumano, é uma falta de planejamento, né? Aí, eu até falei para a menina que estava no caixa, assim, gente, por que vocês não... Aí eu não me contive. Vocês não planejaram isso? Não tem nem cadeira para o pessoal sentar, ué? Olha o que vocês estão fazendo. A menina, a gente não tem estrutura? Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. É amador, né? Vamos dizer assim, não planejou o processo. Bom, são 8h40, nosso horário finalizou, né? Não terminamos os slides, mas nós continuamos na nossa próxima aula. Abra o microfone, dúvidas, né? Alguém tem algo para colocar? Algum caso? Só agradecer, muito obrigado, a aula foi top. Obrigada, Afonso. Obrigada, são seus olhos, são seus olhos. São meus ouvidos também. Agora que é mais ouvido, né? Figuraça, Afonso. Aí, Daniel, o Afonso está de boa, está de boa. Meninos, lembrando da nossa atividade lá do artigo, né, do Carlos lá, que o Afonso já havia falado. Já estou livre. O Daniel também já entregou, né, Daniel? Você já enviou para mim, o Afonso já enviou? Para vocês lembrarem, porque na próxima aula, acho que eu marquei para até a próxima aula, para vocês enviarem, né, conforme a gente havia comentado, né, combinado também, ok? E vamos falar um pouquinho desse artigo na nossa próxima aula. Tranquilo, meninos e meninas? Podemos encerrar, então, a aula de hoje? Esse link vai lá para a nossa aula 8, tá? E qualquer dúvida, só me chamar no grupo ou no particular, que eu tô aí. Tranquilo? Beijos para todos, gente. Obrigadão. Obrigada, Pro. Boa noite. Tchau, gente. Boa Beijo para noite. Obrigada. Beijos para todos. Beijos.